Olá, pessoal. Me chamo Edivânia. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Como eu descobri o câncer de mama. Bom, tenho 31 anos. Na verdade, eu descobri ainda com 30 anos, né? No comecinho desse ano. Mas vou contextualizar um pouquinho da história. Ano passado, mais ou menos no mês de maio, eu fiz todos os exames porque eu queria fazer um intercâmbio fora do Brasil. E aí eu fiz todos os exames para saber como era que estava a saúde, para ir despreocupada. E aí pela primeira vez eu vi que tinha um nódulo na mama, né? E aí o médico falou, o ultrassonografista, que era, pelas características, era tranquilo, era só acompanhar, mas seria interessante passar pelo mastologista para apresentar o ultrassom. E aí eu lembro que eu fiquei tranquila, mas aí eu comecei a perceber o nódulo na roupa, né? Se eu vestisse uma roupinha mais justa, ou mesmo sem sutiã, eu via o nódulo. E aí aquilo começou a me incomodar. Marquei o mastologista, fui em uma mastologista. E aí ela foi até um pouco grossa, né? Ela disse, olha, isso aqui não é nada, é só acompanhar. E eu fazendo várias perguntas e ela sendo bem seca. Né? Aí eu não me dei por satisfeita e eu marquei outro mastologista. E aí foi quando ele falou que poderia ser um cisto ou um nódulo e que teria que investigar. E aí eu falei, mas doutor, a mesma história, né? Não precisa se preocupar, é só acompanhar de 6 meses, fazer ultrassom e pronto. Só que aí, como começou a crescer, eu percebi, eu queria tirar, né? E aí foi quando eu falei, doutor, eu quero tirar. Aí ele falou, então tem que fazer uma biópsia, porque para investigar o que é, para saber, porque o plano não vai cobrir se for um cisto, mas um nódulo o plano cobre. E aí eu fui e marquei a punção, né? Só que pela carência do plano e tudo, demorou um pouco. Quando foi no começo, em janeiro de 2025, eu consegui fazer a punção, né? Que é um examezinho, inclusive, bem invasivozinho, né? Chatinho, mas é necessário. E aí eu fiz a punção, demora um tempinho para sair o resultado da punção. E eu fiquei muito tranquila, assim, todos os médicos, todos os ultrassonografistas, inclusive no dia da punção, me tranquilizava, né? Falava que não era pelas características, que tinha crescido muito rápido e câncer não cresce tão rápido. Então eu fiquei muito tranquila e muito confiante. E aí os dias passaram, o resultado saiu. E quando o resultado sai, a gente que é leigo, né? A gente lê, mas não entende. Mas lá já tinha na biópsia carcinoma do tipo invasivo, né? Não especificado, mas invasivo. E aí, no mesmo dia que eu recebi o resultado, eu vi que o próprio plano encaminhou para outro laboratório para fazer a investigação da histoquímica, acho que é assim o nome, para entender qual era o tipo de câncer, né? E aí foi mais alguns dias, né, esperando. E aí quando veio o laudozinho da peça que tinha sido enviado para São Paulo para ser estudado, tava lá que era o câncer de mama triplo negativo, que ele não era hormonal, basicamente isso, né? E era o mais agressivo. E aí, mais uma vez, um banho de água fria, né? A gente trabalhando muito a mente, a calma, a resiliência. Mas mesmo assim, todas as vezes que eu passava por algum médico, eu tinha um banho de água fria, né? Enfim, aí foi quando eu decidi fazer todo o acompanhamento. Fui primeiro no mastologista cirúrgico, depois fui no oncologista. E pelo tamanho do nódulo já estava em 4,5 centímetros. A orientação de tratamento seria, primeiro, a quimioterapia neoadjuvante, que eles chamam, depois a cirurgia e depois a radioterapia. E aí, nesse momento, iniciou um pouquinho a negação, né? Porque eu sou psicóloga e eu tinha, inclusive, alguns pacientes que já tinham tido esse diagnóstico,
mas que tinha sido passado por algo mais tranquilo, que era só uma cirurgia, era algo mais rápido e não precisava fazer quimioterapia. E para todos os médicos que eu perguntava, a minha preocupação era com o cabelo, né? Eu dizia, doutor, vou precisar fazer quimioterapia, meu cabelo vai cair. Todos eram muito sinceros, né? Infelizmente, aí sempre era a parte mais difícil, saber que a quimioterapia é uma medicação muito agressiva, né? Muito danosa, inclusive ao organismo. E eu tava muito resistente porque eu ia perder também meus cabelos, né? Mas assim, passei em 2 oncologistas, mastologistas e todos tinham a mesma indicação. Por quê? Porque o nódulo já estava 4,5 cm, que é consideravelmente grande. Então, eu precisaria primeiro que o meu organismo absorvesse a quimioterapia, reagisse bem, reduzisse o nódulo para que eu possa ainda, né, ir para uma cirurgia, para preservar ao máximo a mama, né, retirar apenas um quadrante ou retirar apenas o que ainda está ali de resquício do nódulo. E depois a radioterapia, que é para garantir que realmente matou todas as células cancerígenas do organismo. E assim aconteceu, né? Iniciei as quimioterapias, depois eu vou trazer um vídeo aqui explicando como é que foi, desde a primeira quimioterapia, como é que o meu organismo reagiu, né? Mas esse vídeo específico é apenas para explicar como é que foi a descoberta. Muita gente tem essa curiosidade, né? E desde então, assim, foi um pouco mais de um mês, mas um mês muito intenso, né? Um mês que tem que estar indo para o médico sempre, tem que estar investigando. Todos os médicos passam a cintilografia óssea, que é para saber se não teve metástase, e graças a Deus não teve. Fiz também a tomografia do abdômen e do tórax, né, para também saber se não tinha se espalhado para nenhuma outra área. E graças a Deus também se preservou somente na mama. Foi identificado também 2 nódulos na axila, que ainda vai ser realmente analisado para saber se é um câncer ou se é apenas o meu próprio... Agora eu não vou saber dizer, né? Mas se é o próprio linfonodo tentando proteger para que ele realmente não passe para outras áreas. Então é isso, assim, foi muito rápido, foi muito breve, assim, todos os exames eu pedi urgência em todos para que a gente pudesse começar a quimioterapia o quanto antes, e eu comecei a quimioterapia um mês depois que eu descobri o diagnóstico, que eu tive o diagnóstico, né? E tem sido, assim, um dia de cada vez, como diz a história, entendendo que cada organismo vai reagir de um jeito, que é importante também se munir de muita informação, né? E de muito trabalho, tanto que eu posso dizer, tanto na mente, né? Porque a nossa mente, eu costumo dizer a todo mundo que me pergunta como está sendo, a mente, ela tem uma capacidade enorme, né? A gente ainda não sabe a capacidade que a nossa mente tem. Então, assim, eu sempre trabalhei muito para fortalecer a minha mente, o meu emocional, e tenho encarado isso da melhor maneira possível, né? Tudo tá aqui, né, na nossa mente. Claro que a gente precisa se cuidar, a alimentação foi reforçada, a prática de atividade física, toda a rotina da vida muda para encarar esse momento de desafio, mas é um desafio que eu sei que vai vir para somar, para agregar, e sempre que eu puder eu vou trazer vídeos aqui esclarecedores para ajudar outras mulheres e outras pessoas nessa luta aí contra essa doença. Obrigada, gente, por que assistiu até aqui. E podem seguir o Instagram, eu já deixei aqui o Instagram, vai ser um prazer, assim, mostrar a minha rotina nesse momento, né, e que eu possa realmente ajudar aí outras pessoas, tá bom? Tchau, tchau!